Fala galera do aulade.com.br, tudo bom? Eu sou o professor Álvaro. Pessoal, vamos continuar aqui a taxonomia. Já falamos ali dos vírus, bactérias e agora reino protista, tá? Então aqui no reino protista nós temos dois tipos de seres vivos dentro do reino protista. Nós temos os protozoários, que é o que a gente vai falar nessa aula, e nós temos as algas, que daí a gente vai ter uma aula especial para algas. Tranquilo? E aí aqui, ó, dentro dos protozoários, pessoal, não confunde, tá? O reino protista não é só protozoário, é uma parte do grupo, tá? E aí dentro dos protozoários a gente tem aqui as características gerais protozoários. São eucariotos, unicelulares e todos eles são heterótrofos. Lembra lá o que são heterótrofos, né? Eles precisam adquirir nutrientes de uma forma externa, precisam adquirir energia, carboidratos para que eles consigam gerar energia. Nesses indivíduos existe uma estrutura muito importante, tá? Que é esse vacúolo pulsátil. Dentro da célula, então vou desenhar aqui uma célula de um protozoário, vai existir então um vacúolo, que vai ser uma estrutura que vai receber água. Então, tipo aqui, ó, desenhei aqui um vacúolo, tá? Esse vacúolo ele vai receber água. É parecido com o vacúolo que a gente vê em células vegetais, tá? Todo o excesso de água vem parar dentro desse vacúolo para fazer o controle osmótico, o controle de água, para não ficar tão diluído esses indivíduos. Uma coisa muito importante, vacúolo pulsátil existe em protozoários de água doce, tá? Água salgada, os protozoários de água salgada não vão ter esse vacúolo pulsátil. Por quê? Porque daí eles não vão ser hipotônicos, eles não vão ser, não vão receber água, desculpa, eles não vão estar hipertônicos em relação ao meio. Aqui na água doce eles vão ser hipertônicos em relação ao meio. Então se tu não lembra esse negócio de hipertônico e hipotônico, olha a aula lá de transporte passivo de novo, lá em osmose, tá? Transportes celulares na membrana. Esse vacúolo aqui, ó, ele vai começar a receber água quando o indivíduo está em um meio de água doce. Ele começa a receber água por osmose, um transporte passivo, e aí vai enchendo esse vacúolo de água. Para que esse vacúolo controle a quantidade de água e ele consiga continuar recebendo água, ou seja, a água vai entrando na célula e a célula vai mandando para dentro do vacúolo. Para ela mandar essa água para dentro do vacúolo, ele faz um transporte ativo, tá? Tranquilo? E aí ele vai enchendo o vacúolo de água, vai enchendo o vacúolo de água. Quando está totalmente cheio, para que não dê um problema na célula, ele expulsa essa água. Por isso, pulsátil. Ele contrai esse vacúolo, retira o excesso de água de dentro da célula e aí começa tudo de novo. Ele continua recebendo e aí ele vai armazenando no vacúolo. Então esse vacúolo pulsátil é exclusivo de protozoários de água doce. Tranquilo? Beleza. E aí esses protozoários aqui vão ser classificados de acordo com os seus meios de locomoção, tá? Então, os zoomastigóforas podem ser chamados só de mastigóforas também, tá? São os protozoários que apresentam flagelo. Então, é essa estrutura aqui, ó, o flagelo, que vai movimentar a célula. Então, fica ali movimentando, gastando ATP para fazer o movimento do protozoário. Exemplo de indivíduos que têm essa estrutura é o Trypanosoma cruzi, para ser mais específico, que é aquele o causador lá da doença de Chagas. A gente vai ver essas doenças numa videoaula específica. Os cilióforas apresentam cílios, que são em maior quantidade, em maior número, podem ser em volta das células, podem estar localizados em forma de tufo em uma região da célula. Esses cílios vão servir para movimentação também, para locomoção desses protozoários. Exemplo de indivíduos é o paramécio, tá? Então o paramécio é um protozoário que apresenta cílios. Tranquilo? Risópodes são seres que se locomovem por pseudópodes. O exemplo é a ameba. Esse pseudópode, se tu for ver lá de novo nos transportes celulares, esses pseudópodes são formados para, por exemplo, englobar substâncias. Aqui eles vão servir para locomoção, que é o caso da ameba. Tá? Então quando tem um jogador ruim no teu time, normalmente chama ele de uma ameba, né? Por quê? Porque tu é uma ameba. Porque a ameba se locomove lentamente. Ela projeta o seu citoplasma, né? Essa célula ali para frente, e aí ela se movimenta até onde foi projetado o citoplasma. Então ela projeta de novo e tudo isso é um processo muito lento. É um transporte ativo, mas é um transporte lento, né? Uma movimentação lenta, que aqui o exemplinho, ó, da ameba ali com o pseudópode, tá? Para fazer a locomoção. Então ela projeta a célula e se locomove até ali. O último tipo são os protozoários apicomplexos. São aqueles que não têm estruturas específicas de locomoção, não apresentam nenhuma organela específica para locomoção. Mas nesse caso aqui nós temos os plasmódiums, né? O plasmódium, que é o causador lá da malária, doença que a gente vai ver na outra videoaula também. Então, dentro desse grupo, todos eles são parasitas. Tá? Então, dentro das apicomplexas, a gente vai ter
Todos os seres vivos que pertencem a esse grupo são seres parasitas. Tranquilo? Aqui nos outros depende, tem de vida livre e os parasitas. Beleza? Então, esses são os 4 grupos classificados de acordo com a forma de locomoção. Deixa eu botar aqui, ó, locomoção. E aí, os 4 grupos de protozoários. Beleza? Esses indivíduos, eles vão ter um processo de reprodução, tá? Esse processo de reprodução pode ser basicamente de 2 jeitos. Assexuada, que é onde um indivíduo produz outro a partir dele mesmo. Então, coloquei aqui um exemplo de uma amebinha. Essa ameba, ela sofre um processo de bipartição, que é basicamente uma divisão celular, bem parecido com o que a gente viu ali no reino Monera, nas bactérias. Sofre um processo de divisão celular e forma 2 amebas. Pessoal, reprodução assexuada não tem variabilidade genética. O indivíduo é exatamente igual ao outro. Geneticamente, eles são iguais. Então, eu saio de uma célula, formo um outro indivíduo e eles são geneticamente iguais. Tranquilo? Sem variabilidade genética. Um clone praticamente um do outro. Beleza? Então, essa bipartição também pode ser chamada de cisciparidade, né? É o outro nome para esse tipo de reprodução assexuada. A reprodução sexuada, agora eu vou botar aqui, ó, uma aspas bem grande, tá? Essa reprodução sexuada, ela é um pouquinho estranha, porque eu vou sair de 2 células e eu vou chegar em outras 2 células. Ou seja, eu não aumentei o número de células. Porém, geneticamente, esses indivíduos são diferentes. E a gente vai ver o processo que acontece para que eles tenham uma genética diferente. Eu coloquei 2 células aqui, 2 paramécios, né? Eles têm o seu macronúcleo, que é essa estrutura aqui, ó. O macronúcleo. E vão apresentar também micronúcleos. Os micronúcleos eu coloquei de cores diferentes aqui, ó. Micronúcleo. Então, cada um deles vai ter o seu micronúcleo específico. Tanto o macronúcleo quanto o micronúcleo são estruturas 2N, né? Diploide, né? Veio uma parte do um, uma parte do outro, formou uma célula diploide ou um núcleo diploide. Esse micronúcleo aqui, ele vai sofrer, nesse primeiro processo aqui, ó, um processo de meiose, né? Então, esse Rzinho com exclamação, é a meiose, é como a gente representa a meiose. E aí a meiose vai formar 4 micronúcleos em cada célula, tá? Agora vem um detalhezinho importante, presta atenção aí, ó. Eu vou modificar o meu desenho. Nessa hora que acontece a formação de 4 micronúcleos, 3 de cada célula são degenerados, tá? Então esse micronúcleo, ó, presta atenção, esse micronúcleo que foi gerado aqui agora, ó, os 2 micronúcleos agora são haploides, são N, porque sofreram meiose, tá? Deixa eu até tirar aqui, ó, a flechinha. Agora esses micronúcleos ali são todos haploides. Esses 2 micronúcleos vão sofrer processo de mitose logo depois. Logo depois de degenerar os 3 micronúcleos em cada um. Então, depois que degenera, eles sofrem mitose, gerando cada um novo micronúcleo, né? Uma mitose, uma célula forma 2, ou um micronúcleo forma 2 micronúcleos. Beleza. O que acontece depois? Essa célula pode formar uma ponte citoplasmática, que vai comunicar os 2 citoplasmas dos protozoários e eles vão trocar esses micronúcleos. Então, um jogou um micronúcleo para lá, o outro jogou um micronúcleo para cá. No fim das contas, cada um deles vai ter um micronúcleo diferente. Um de cada célula, ó, um azulzinho e um pretinho. Então ali, ó, beleza? O que vai acontecer agora? O processo de fecundação. Os micronúcleos vão se misturar, tá? Eu vou mudar a cor agora, ó. Os micronúcleos agora vão ficar vermelhos, tá? Então eu tô agora de novo com micronúcleos que são 2N. Por quê? Porque foram a mistura desses micronúcleos haploides, tá? Então formou micronúcleos diploides em cada célula. Presta atenção, vou modificar o meu desenho aqui, ó. Esses micronúcleos, depois que fecundam, o macronúcleo que estava aqui, ó, desde o começo, ele é degenerado. Ele perde esse macronúcleo aqui, tá? E aí, esse micronúcleo vai sofrer mitose e vai gerar um novo macronúcleo. Tranquilo? E aí, no fim das contas, ele pode formar a quantidade de micronúcleos que ele quiser. No caso, eu vou colocar um em cada célula. Então, geneticamente, essas células aqui, ó, vão ser diferentes, tá?
tá? Porque esse macronúcleo, ele é fruto da fusão dos micronúcleos ali que eram geneticamente diferentes. Então eu formo uma célula ou duas células com a sua carga genética ou sua composição genética diferente das que eram na origem ali. Tranquilo? Então por isso a gente diz que é uma reprodução sexuada. Por que eu coloquei entre aspas? Porque eu não gerei células novas. Apenas gerei células com composições genéticas diferentes, né? Que deu origem. Mas aqui no caso elas são geneticamente iguais. Tranquilo? Mas eu tive a mistura desses micronúcleos formando novos paramécios. Pessoal, esse processo de reprodução sexuada, né? Essa conjugação aqui, ó, que é bem parecida com o que a gente tem lá, só parecida com o que a gente tem lá nas bactérias, ele é importante porque já foi feito estudos onde tu pega uma célula de protozoário e se ele fica fazendo só processo de reprodução assexuado o tempo inteiro, ele consegue fazer mais ou menos umas 350 divisões celulares. E depois essa célula acaba degenerando, ela não tem genética suficiente para se manter por mais tempo que isso. Quando ela sofre essa reprodução por conjugação, ela praticamente renova o seu material genético, ela renova a célula e ela consegue fazer mais reproduções ou mais divisões celulares, mais reproduções assexuadas. Então o mesmo paramécio, a mesma célula, o mesmo protozoário, pode fazer tanto reprodução por conjugação quanto reprodução assexuada. Tranquilo? Então essas são as formas que tu pode encontrar aí de reprodução dos protozoários. E as importâncias dos protozoários, a gente tem duas bem importantes, tá? Que é o seguinte, os protozoários eles podem ser simbiontes e aí eles fazem uma simbiose com alguns cupins, tá? Então eu tenho um gênero chamado Triconinfa que fica associado com o cupim e ele auxilia o cupim na sua digestão. Então o cupim ele se alimenta lá, né? Aquele artrópode, tá? O cupim é um artrópode lá e tal, um inseto, e aí ele vai ter dentro do trato digestivo dele a triconinfa que auxilia na digestão. Então eu tenho aqui uma importância nessa simbiose dos protozoários. E uma importância que existe para nós humanos, as doenças. Tá? E aí, como eu te falei, as doenças a gente vai ver então na próxima videoaula aí, doenças que são causadas por protozoários. Feito, pessoal? Então esse foi o nosso reino protista, as características gerais, as classificações. Foi uma alegria imensa, uma satisfação medonha, uma hemorragia de prazer e até a próxima aula. Não esquece de se inscrever e curtir o vídeo e compartilhar. Tchau, tchau!